Chegou o momento decisivo do Campeonato Mineiro. Neste domingo, o Atlético viaja até São João del Rei para enfrentar o Atlético fora de casa pela partida de ida da semifinal do Campeonato Estadual. Só que na quarta-feira, apenas 3 dias depois, o Galo entra em campo para sim uma decisão contra o Milionários pela Copa Libertadores depois do empate em 1-1 na Colômbia. E agora a dúvida do torcedor, a dúvida de muita gente é: será que Eduardo Cudê deve ou não poupar titulares para a partida contra o Atlético? E é claro, com o nosso timaço de comentaristas aqui, Emerson Romano, Eduardo Panzi e Léo Figueiredo, eles responderam: será que o Cudê deve ou não poupar os jogadores? Fala aí, Léo. Ô Globão, se o Atlético puder poupar, até o presidente pode poupar no final de semana, tá? O negócio é a Libertadores. Libertadores. Prioridade, Libertadores. Falei 3 vezes, para ficar bem claro. O Atlético precisa de ir à fase de grupos. Não é só por causa do calendário, não é porque o título é mais legal, a torcida gosta mais, é porque financeiramente o Galo não pode nem sonhar com uma zebra com o Milionários. Então, ou seja, foco total na Libertadores. Aliado a isso, o Galo tem um elenco muito bom, um time reserva que dá conta de fazer um jogo bom contra o Atlético. Se der algum revés, porque o Atlético é sim o melhor time do interior, não acho que será um jogo fácil jogar em São João del Rei, mas o Atlético, se tiver uma situação ruim, tem o jogo da volta pós-Milionários para se resolver com o Atlético em casa. Então, Hugo, se quiser, poupa até o repórter. Não mando nem o Cláudio Rezende lá. O Atlético tem que focar na Libertadores, é o que mais importa. E o time reserva do Galo tem muita gente boa para fazer um jogo bom contra o Atlético no domingo. Poupa todo mundo. Eu, inclusive, vou te poupar da minha voz já, viu? Chega, poupa todo mundo no Galo, viu, Hugo? Eu acho que o Atlético tem, na verdade não é poupar, né? O técnico Eduardo Cudê tá fazendo aí esse revezamento, colocando um time alternativo, até porque ele tem uma decisão na próxima quarta-feira contra o Milionários, que vale uma entrada na fase de grupos da Libertadores, que é o grande objeto de desejo desse elenco atleticano. Eu acho que ele vai mesclar o time sim e tá certo. Eu acho que sim, que o Eduardo Cudê precisa poupar jogadores. Eu não vou aqui afirmar se o Atlético vai entrar com o time totalmente reserva, se o Cudê vai utilizar um ou outro titular. Everson, por exemplo, tem jogado todas, deve ir para o jogo. Tem jogador fominha nesse elenco do Atlético, o Hulk é um deles. E a gente não pode esquecer que são 2 jogos contra o Atlético, né? Tem esse primeiro em São João del Rei e o jogo da volta, em Belo Horizonte. Contra o Milionários, resta um jogo e tá tudo em aberto. O Atlético voltou sem vantagem. Quem vencer, avança. A próxima fase, a fase de grupos da Libertadores, e um outro empate levaria a decisão para os pênaltis. Então o Atlético tem uma decisão muito mais complicada, um adversário muito mais qualificado no meio da semana. E é um jogo só. Então isso precisa estar na balança, precisa ter esse peso. E vamos lá, né? Os reservas do Atlético, e aí eu tô falando de reservas mesmo, aqueles que jogam menos, eles são melhores que os titulares do Atlético. Se você virasse para o Roger, técnico do Atlético, e falasse com ele: quer trocar pau a pau reserva do Atlético com o seu titular? Ele trocaria na hora. E o Cudê não faria o inverso. Então acho que o Atlético vai com time de reservas, talvez só com o Everson no gol, e ainda assim será favorito em São João del Rei para trazer a vantagem para o jogo da volta e se classificar à fase final do Campeonato Mineiro. Olha, você viu aí que, pela opinião dos nossos especialistas, Eduardo Cudê deve poupar jogadores para enfrentar o Atlético. O Galo em busca do tetracampeonato consecutivo, que é uma marca muito importante no Campeonato Mineiro. E levando isso também em consideração, que você, torcedor, qual que é o time que você escalaria? Hulk e companhia seriam poupados ou vai todo mundo pro jogo? A gente quer te ouvir, deixa um comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião.